Bom, torcedor vascaíno, vambora para mais um vídeo, mais um Fala Gigante, aqui no nosso canal do Gigante Vasco, o segundo vídeo dessa quarta-feira aí de início dos jogos das quartas de final da Copa do Brasil. O Vasco da Gama enfrentará a equipe do Atlético Paranaense amanhã, mas hoje já teremos aí as primeiras partidas. Além disso, também uma quarta-feira muito movimentada por conta do anúncio de Jean Davi Menezes, o chileno de 31 anos de idade, foi apresentado nessa tarde de hoje em São Januário. E é claro, aqui a gente vai trazer detalhes a vocês da entrevista coletiva de apresentação do mais novo reforço do Vasco para essa temporada de 2024. Falar também sobre o mercado da bola, porque na mesma coletiva em que Jean Menezes foi apresentado, Marcelo Santana, o atual diretor executivo do Vasco, também falou sobre os próximos passos do mercado da bola, falou sobre o interesse no zagueiro Luan Pérez, sobre a busca pelo atacante argentino Benjamin Garré e o que o torcedor vascaíno poderá esperar desta janela de transferências. Temos muitas informações, muitas novidades aqui e agora nesse Fala Gigante, que já chega aí bastante movimentado e agitado para você, torcedor vascaíno. Porém, é claro, antes de começar o vídeo, antes de deixar todos vocês muito bem informados sobre o nosso Cruz Maltino, como sempre faço no canal, quero dar as boas-vindas a todos vocês que estão chegando aqui pela primeira vez. Para quem ainda não me conhece, muito prazer, eu sou o Lucas e você está no canal do Gigante Vasco, o canal do torcedor vascaíno. E é claro, né, Vascão, você que está aí ó, do outro lado e ainda não é um inscrito do nosso canal, vem agora mesmo aqui embaixo, onde tem essa palavrinha inscreva-se, aperte nela e já faça parte da nossa família. Nós contamos muito com o apoio e a presença de todos vocês. Acima de tudo, desde já também agradecer por todo o apoio que vocês vêm dando ao nosso canal. Caso você já conheça o nosso conteúdo, caso você aí já assista aos nossos vídeos diariamente, porém ainda não é um inscrito de verdade mesmo, se inscreva. Ajude aí o nosso canal a chegar a cada vez mais pessoas e fazer com que a nossa família cresça aqui no YouTube. Você, porém, que está chegando aqui ainda pela primeira vez, está conhecendo o território, ainda não assistiu nenhum vídeo, fica até o final, com calma, tranquilo. Caso curta, aí você se inscreva no nosso canal. Tenho certeza que você não vai se arrepender e vai gostar muito aqui do conteúdo que nós fazemos. Então, show, Vascão! Vamos embora então? Sem muita enrolação, né? Fala logo de Vasco da Gama. A começar aqui, é claro, este Fala Gigante, vamos com vocês da apresentação do atacante chileno Jean Menezes. Jean Menezes foi apresentado nessa tarde de hoje em São Januário. O atleta aí de 31 anos de idade, jogador com passagens por clubes tanto do futebol chileno quanto também do futebol mexicano, chega aí ao Vasco da Gama pela primeira vez para vestir a camisa de um clube do futebol brasileiro. Jean Davi Menezes, como pediu para ser chamado, chega aí ao Vasco após uma boa passagem pelo Toluca no México, tendo na última temporada de 23-24, em 39 partidas, 6 gols marcados e 9 assistências. Ele assina um contrato de exatamente 2 anos com o Vasco da Gama, até o meio de 2026, e no contrato ainda há a possibilidade de uma prorrogação, de uma renovação contratual por mais 6 meses. E é claro, o Marcelo Santana, atual diretor executivo do Vasco da Gama, falou um pouquinho sobre quem é esse novo reforço do Vasco. E a gente traz aqui a vocês, nesse momento, as palavras do diretor executivo sobre esse novo reforço. Quem é Jean Davi Menezes? Quem é esse atacante chileno que vem reforçar o elenco Cruz Maltino? A gente hoje apresenta o quinto atleta que o Vasco contratou na atual janela de transferência, o Jean. A gente colocou o nome dele na camisa como Jean Davi por um pedido do atleta. Geralmente no futebol ele é chamado de Jean Menezes, mas sempre privilegia o sobrenome do pai, nunca privilegia o nome da mãe. Então agora, para, digamos assim, ter neutralidade dentro da casa, ele pediu para na camisa estar o Jean Davi. Então a gente vai respeitar a vontade do atleta. Um jogador que a gente conseguiu monitorar, extremo, joga pelos dois lados do campo, tem uma preferência maior de jogar pelo lado esquerdo. Um atleta que fez a carreira durante muito tempo no futebol mexicano, sempre como titular. Atleta com histórico de jogar pela seleção do seu país.
O Vasco fica muito feliz pelo retorno dele, inclusive, à seleção do Chile, após 2 anos da convocação anterior. Atleta que já disputou também Copa América pela sua seleção. E a gente entende que é mais uma opção que a gente traz para o nosso grupo de trabalho, que pode nos agregar na qualidade técnica, pode nos ajudar nesses desafios do final do ano agora e nas próximas temporadas. Contrato inicialmente pelo prazo de 2 anos, com a possibilidade de extensão por 6 meses, a critério do Vasco. Então, formalizo aqui agora a chegada, Jean. Seja bem-vindo. Bom, meu amigo torcedor vascaíno, como vocês viram aí, Jean Menezes chegando com muita moral na colina histórica, Marcelo Santana rasgando elogios a esse novo atleta, e realmente é um bom jogador, chega de fato com muita moral, e a gente espera que ele vá muito bem aí nessas temporadas que virão pela frente com a camisa do Vasco da Gama. Um atleta que chega bem, um atleta que inclusive chega pronto para vestir a camisa do Vasco, e ele foi perguntado nessa tarde de hoje, na entrevista coletiva dentro do Caldeirão, quem é Jean Menezes? Marcelo Santana o apresentou agora, Jean, mas o vascaíno quer ouvir exatamente de você. Quem é você? Quem é Jean Davi Menezes? E por que Davi Menezes? O jogador que antes chamado de Jean Menezes apenas pediu para o nome Davi ser incluído. E ele foi questionado sobre isso e respondeu. Então dê aí uma olhada nas palavras do mais novo reforço do Vasco, sobre as suas características y también por qué a mudanza de seu nombre. Muy emocionado, quiero hacerlo de la mejor manera, ayudar al equipo a estar donde se merece, que es en los primeros lugares, logrando títulos, jugando Copa Libertadores. Entonces ahí va el tema, ¿por qué decidí Jean David? Porque mucho tiempo ocupé el apellido de mi padre y sentí feo porque no llevé el de mi madre también. Entonces ahora, por un tema de neutralidad, preferí llevar el nombre Jean David, que es también porque la mayoría de mis amigos me llama así. Entonces preferí cambiarlo y después en cualquier entrevista, cualquier cosa, darle el reconocimiento tanto a mi padre como a mi madre, dando mi nombre completo. Y el tema de las características, soy un jugador que puede desempeñarse tanto por izquierda como por derecha, que le gusta ir siempre hacia adelante, pero prefiero jugar a perfil cambiado por la izquierda para tener un mayor desempeño, y también me acomoda más ahí por mi perfil, que siempre voy hacia adentro, donde puedo rematar o asistir a algum compañero. Meu amigo Jean realmente deixando muito bem claro que chega aí com tudo para ter esse novo momento na carreira, vestindo a camisa do nosso Cruz Maltino. E a gente aqui no início do vídeo chegou a comentar com vocês, né? Jean Menezes, um nome que foi tão bem no Toluca, tão bem no León também do futebol mexicano. Por que largar o México e vir para o Vasco, vivendo uma boa fase no seu antigo país? O que fez Jean Menezes vir para o Brasil? O que fez Jean Menezes aceitar a proposta do Vasco da Gama? Ele também respondeu esse questionamento nessa tarde de hoje em São Januário. Y también cuando me llegó la propuesta de Vasco, obviamente era un club que ya había conocido, me había tocado enfrentarlo, y que también venía siguiendo por el tema de que estaba Gary Medel, Pablo Galdames, y ver todo lo que hicieron el torneo pasado, la forma que levantaron, la verdad que me sorprendió muchísimo, y eso también fue una de las cosas que me motivó a venir. Então, meu amigo torcedor vascaíno, como vocês viram aí, né? Jean Menezes, muito animado, muito feliz em vestir a camisa do Vasco da Gama. Você, meu amigo torcedor, acha que vai dar certo? Acha que Jean vai ser feliz dentro das 4 linhas com a camisa do nosso Vasco da Gama? Deixe aí a sua opinião nos comentários. Porém, o Vasco precisa de mais. Jean é o mais novo reforço e o Vasco precisa contratar até o final dessa janela de transferências. O Vasco vem fazendo tentativas. O Vasco da Gama tentou a contratação do atacante argentino Benjamin Garré,
que hoje pertence ao futebol russo, jogador aí de muita qualidade, porém teve a sua primeira proposta recusada, e o Vasco também vem buscando, de fato, a contratação de Luan Pérez, zagueiro que hoje pertence ao Fenerbahçe, mas que, de acordo com as últimas informações que tivemos vindas lá da imprensa turca, a rescisão contratual já está praticamente assinada. Luan Pérez está por detalhes de ter aí o seu anúncio da rescisão e automaticamente ficará livre no mercado. A expectativa seria grande para que seu desfecho viesse a ser a colina histórica, até porque o Vasco formalizou de fato uma proposta, conversa com o jogador, porém nesse momento enfrenta algumas dificuldades. A grande dificuldade que o Vasco da Gama enfrenta para ter Luan Pérez é o Santos. Sim, o Santos Futebol Clube, time que nesse momento se encontra na Série B do Campeonato Brasileiro, também tem um grande interesse em Luan Pérez. Isso vem pesando até mesmo para o jogador. O Luan teve uma boa passagem pelo Santos, passagem essa que inclusive o credenciou para ser vendido ao Olympique de Marselha. O Luan Pérez, nessa passagem que teve aí vestindo a camisa do clube paulista entre os anos de 19 e 21, teve mais de 80 partidas com a camisa do Santos e números muito bons. À época, inclusive, o Santos conseguiu algo em torno de 30 milhões de reais com a venda de Luan Pérez para o futebol francês. E ele gostou do Santos. Ele realmente se sentiu muito bem no clube paulista, até por ser natural de São Paulo. Luan Pérez é um cria da Portuguesa Santista. Então, estaria em casa voltando para o Santos, e mesmo estando na Série B do Campeonato Brasileiro, a possibilidade de retornar a um clube que o abraçou lá na temporada de 2019 pesa muito contra o Vasco da Gama. E o Marcelo Santana foi questionado nessa tarde de hoje exatamente sobre isso, sobre a possibilidade da contratação de Luan Pérez e se poderá o Vasco da Gama fazer uma nova proposta por Benjamin Garré. E a gente traz aqui as palavras do diretor executivo. A gente traz, inclusive, antes das aspas dele na entrevista coletiva de hoje, aspas que ele soltou na última segunda-feira após a partida contra o Atlético Paranaense ao ser questionado sobre o Luan. Ele confirma o interesse no jogador, mas hoje ele diz outra situação com relação ao zagueiro. O Vasco tem interesse em trazer jogador bom. Então o Luan é um jogador de qualidade, um jogador que já teve boas passagens no futebol brasileiro, um jogador que teve boas passagens no futebol europeu, até que teve a infelicidade da lesão. Uma lesão que, na verdade, começa num carrinho, num lance, ele dá uma ajoelhada ali, bate a canela na trave, e aí ele já ficou com indicativo que poderia ser algo cirúrgico, depois teve o rompimento. Os dois atletas que você perguntou de maneira específica, eu nem confirmei nem neguei ontem que o Vasco negocia ou não com eles. Eu falei das características de cada um. Citei o caso do Luan Pérez, que é um atleta que teve boas passagens no futebol brasileiro, especialmente a mais recente, quando ele esteve no Santos. Chegaram a disputar final da Copa Libertadores. Depois, quando ele foi para o futebol europeu, nessa segunda passagem, ele teve uma passagem muito positiva no Olympique de Marselha e vinha jogando no Fenerbahçe, até que no lance onde ele dá um carrinho, ele bate o joelho ali, um pouco da canela na trave, e naquela altura ele já tinha um indicativo que poderia ser algo cirúrgico. Se tentou um tratamento conservador e depois não teve sucesso, ele terminou indo para uma cirurgia. E o Garré é um atacante que joga pelo lado direito do campo, um atleta que tem uma capacidade de finalização boa de fora da área, e é um atleta que também está voltando recentemente de contusão, uma contusão mais leve. E são as características dos jogadores. Agora, a questão de negociar ou não, a gente nunca gosta de tratar isso em público. Sei que às vezes dificulta o trabalho da imprensa, sei que isso às vezes aumenta a tensão junto ao torcedor. Minha formação original é comunicação, trabalhei com jornalismo de 2002 a 2014, 12 anos. Então sei a dificuldade que é às vezes para a imprensa conseguir apurar um nome, para conseguir confirmar uma informação, mas o nosso trabalho é defender os interesses do Vasco. E, naturalmente, quando a gente diz que, por exemplo, o Vasco é contratado na posição X, muitas vezes o mercado começa a precificar de um valor mais alto para o Vasco essa posição. Se eu falo que em posição Y eu quero tirar um elenco do Vasco, eu estou desvalorizando um ativo do Vasco. Então a gente tem que ter uma série de responsabilidades,
Sei que isso pode causar um desgaste com a imprensa, um desgaste com a torcida, mas o nosso papel é defender, acima de tudo, o interesse do Vasco. Meu amigo torcedor vascaíno, é desse jeito, é dessa forma. Marcelo Santana aí revelando os próximos passos do Vasco da Gama no mercado. Vasco com muitas dificuldades, Vasco com alguns problemas de conseguir aí de fato, né, contratar atletas no mercado. Porém, segundo Marcelo Santana, o objetivo é que de 2 a 3 atletas ainda cheguem nessa janela de transferências. E ele diz mais um pouquinho sobre isso. Ele revela ao torcedor vascaíno qual é a postura do Cruz Maltino nessa janela de 2024. Prazo para o fechamento dela é de menos de 7 dias, menos de uma semana, e o Vasco corre contra o relógio para conseguir reforçar o seu elenco. Dê uma olhada nas palavras e no detalhamento de Marcelo Santana para esse momento do Vasco da Gama no mercado da bola. Sobre o mercado de transferências, a gente vai ter uma coletiva quando tiver fechado a janela para poder falar mais de maneira detalhada. Eu sempre entendo a expectativa dos torcedores por contratação. O torcedor ele sempre quer o melhor para o clube dele. Então, quando ele avalia que tem alguma deficiência, ele quer que isso seja corrigido de maneira imediata. Isso é legítimo. Esse sentimento é de quem se preocupa com o clube, quem quer o melhor com o clube. Agora, a gente que vive o dia a dia da instituição, além dessa preocupação, a gente tem outras responsabilidades. O Vasco, ele tem uma situação financeira que a gente tem que ser responsável. O presidente Pedrinho nos cobra qualificar o elenco, desde que respeitado a tentativa de orçamento que a gente está construindo depois dessa turbulência que a gente viveu, principalmente no primeiro semestre desse ano. Então, o que a gente tem buscado é qualificar o elenco, respeitando as nossas limitações. No primeiro semestre, o Vasco ele já foi muito agressivo na janela de transferência, fazendo contratações, modificando um pouco o perfil do seu elenco. O Vasco investiu, ou se comprometeu a investir, eu posso dizer aqui, mais de 16 milhões de euros no primeiro semestre, na janela de transferência. A gente tem que pagar algumas situações que estavam em aberto da temporada passada. Por exemplo, às vezes o torcedor não sabe, o Vasco na atual janela tinha 2 riscos de transfer ban por pagamentos que eram pendentes desde o ano passado, que não tinham sido pagos. O Vasco tem mais riscos de transfer ban na janela de janeiro por pagamentos que foram estabelecidos no ano passado e não foram cumpridos. Então, não estou trazendo situações desse ano, estou trazendo situações ainda do ano passado. Então, a gente tem que ter uma responsabilidade para pensar o Vasco de uma maneira sustentável. Repito, a gente concorda que a gente deve buscar reforçar o nosso grupo. A gente conversa com a comissão técnica, conversa com os próprios jogadores. Os jogadores gostam quando chegam atletas que podem qualificar o elenco, porque o objetivo deles é o mesmo que o nosso, é ser campeão. É levar o Vasco, como o Jean cita, de volta à Copa Libertadores. Então a gente sabe que a gente precisa tanto de um time de qualidade como de um elenco também de qualidade. Então a gente está todo mundo na mesma sintonia, todo mundo com o mesmo desejo. Agora a gente que está dentro do clube tem a responsabilidade de fazer o pagamento das contas no final da história. Então a gente tem que ter uma tentativa de equilíbrio. A gente sabe que isso é natural, os outros clubes também têm cada um as suas dificuldades. E a única reflexão que eu deixo ao torcedor é que, claro, a gente ainda não conquistou nada, a gente sabe a responsabilidade que é esse fechamento de temporada. No futebol, muitas vezes não importa apenas como as histórias começam, importam como as histórias terminam, mas, dentro da atual temporada, a gente tem conseguido reagir. Hoje é dia 28, eu faço oficialmente, fiz ontem 2 meses de Vasco, meu contrato é do dia 27, foi apresentado formalmente dia 1º. Então, nesses 2 meses, quais as mudanças que o Vasco já indica ter? Por exemplo, dentro do Campeonato Brasileiro, qual a mudança que a gente teve depois da chegada do Rafael Paiva, da minha chegada, da chegada do Felipe, do Pedrinho? Quais as mudanças que o Vasco indica para a temporada? A gente saiu de uma zona de rebaixamento hoje para, atualmente, o 8º lugar no Campeonato Brasileiro. Não é onde a gente deseja estar, dentro do Campeonato Brasileiro. A gente sabe
a expectativa que a torcida Cruz Maltina tem. Na Copa do Brasil, a gente vem agora para 2 jogos muito difíceis contra o Atlético Paranaense, que é um clube que nos últimos anos conseguiu ter sucesso na própria Copa do Brasil, como na Sul-Americana. Mas o Vasco chega nas quartas de final depois de 9 anos. Também não é onde a gente quer estar, não é em quartas de final de Copa do Brasil, mas são indicativos do que tem sido feito durante a temporada. É claro que as mudanças que muitas vezes o torcedor deseja não é em apenas uma janela de transferência que você consegue. A gente tem hoje, se você olhar a Série A ou a Série B do Campeonato Brasileiro, os clubes que estão na liderança não são os clubes que fazem mais investimentos, são os clubes que fazem a melhor gestão esportiva dos seus departamentos de futebol. São clubes que trabalham com equilíbrio, são clubes que trabalham com responsabilidade, são clubes que muitas vezes não chegam e não jogam para a torcida, não fazem média em rede social, mas são clubes que buscam se dedicar a construir um projeto sustentável. É esse o caminho que o Vasco acredita, é esse caminho que o Vasco quer percorrer, claro que respeitando a grandeza desse clube. São 126 anos, são milhões de torcedores apaixonados. A gente sabe que a pressão no Vasco é muito grande, mas a gente tem que ter racionalidade na tomada de decisão. E aí, torcedor vascaíno, animado que as coisas vão dar certo no Vasco da Gama, tá na esperança de que o Vasco possa virar essa chave, conseguir trazer reforços e dar um 2024 não apenas tranquilo, mas feliz para o torcedor, com classificação a Libertadores, título na Copa do Brasil? Deixa a sua opinião aí nos comentários, lembrando, né, que para isso é necessário sim reforçar esse atual elenco. A gente vai ficando por aqui, esse foi o nosso Fala Gigante, apenas o 2º vídeo desta quarta e já já estaremos de volta com Boa Noite Gigante para fechar a quarta-feira de informação a vocês. Gostou do vídeo? Você aí, ó, tá chegando pela primeira vez, gostou do nosso canal? Agora chegou a sua hora. Se inscreva, curta, compartilhem o nosso conteúdo e como a gente sempre fala aqui, saudações vascaínas.